E aí, galera, bora para um vídeo com dicas para você que começar a estudar textos filosóficos. Olá, meu nome é Feline, eu sou professora de filosofia e o vídeo de hoje, atento a pedido de alguns inscritos, vai ser sobre algumas dicas, para você começar a estudar filosofia, começar a ler textos filosóficos e não tá necessariamente numa graduação em filosofia, então, de repente, como começar a ter esse contato e como começar a entender os textos filosóficos, por onde começar, afinal de contas. Então, por isso, eu separei 3 diquinhas aqui essenciais que talvez possam te ajudar, como me ajudaram também lá no início do curso. E por falar nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal contando a minha experiência da graduação, do mestrado e da seleção de doutorado em filosofia, para caso você queira saber como é que foi, enfim, a minha perspectiva sobre esse processo do curso, curiosidades e tudo mais. Bom, primeiro, eu queria comentar que muitas pessoas que começam a ler textos filosóficos podem encontrar um pouco de dificuldade inicialmente, Às vezes é uma linguagem que é um pouco mais distante da gente, o uso de alguns termos podem ter às vezes um sentido diferente do sentido que a gente costuma utilizar no nosso cotidiano. Pode ser muitas vezes muito abstrato, então as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade de ler textos filosóficos e não vão às vezes ler um texto filosófico no momento de divertimento e para relaxar, porque ela vai querer às vezes ler um texto que não lhe faça refletir tanto ou quebrar tanta cabeça para entender as coisas nos momentos então de descanso. Porque às vezes a leitura de um texto filosófico exige que você esteja lendo com dicionários de filosofia do lado. Isso pode acontecer. Realmente, os primeiros textos filosóficos que eu li quando eu entrei no curso foram textos que eu considerei bem difíceis, bem complicados realmente, onde eu tive que ler várias e várias e várias vezes, e que utilizar o recurso do dicionário, normal, e do dicionário filosófico, me auxiliava muito, porque muitas daquelas palavras não faziam parte realmente nem do meu vocabulário, nem dos textos que eu lia até então na escola, enfim, E textos literários além filosóficos. Então, por isso eu separei 3 diquinhas que particularmente funcionaram para mim e que de repente pode funcionar para você também, que está buscando então ler textos filosóficos. A primeira dica se refere a você tentar seguir uma ordem cronológica. Às vezes, as pessoas elas começam a ler textos filosóficos a partir de Nietzsche. Muita gente começa a partir do Nietzsche, Nietzsche é um filósofo que chama bastante atenção, ele é bastante polêmico, ele é bastante caricato, assim, enquanto sua figura, então chama a atenção muitas vezes de quem é leigo e acaba sendo um dos primeiros filósofos de muitas pessoas. Mas eu particularmente recomendo seguir uma ordem cronológica, até para você conseguir entender as críticas que os filósofos posteriores fazem dos filósofos anteriores. E também porque muito do pensamento filosófico ele segue um processo linear. Então tem muito filósofo que dá continuidade ao pensamento do filósofo anterior, ou que dá continuidade a alguns modernos que utilizam de base filósofos antigos. Então você seguir uma ordem cronológica, por mais que pareça mais difícil, porque os primeiros textos vão ser mais distantes, vai fazendo mais sentido. Inclusive, quando você for ler os textos mais próximos a você, depois de você já ter lido textos de filósofos mais antigos, eles vão começar a fazer mais sentido, Porque você já leu anteriormente, e aí posteriormente você está lendo nessa sequência, e até o entendimento desses textos mais recentes vai ajudando no entendimento dos textos mais antigos. Então, eu diria que seguir a ordem cronológica é uma maneira de te fazer entender e principalmente não perceber que você vai ler um texto isolado, mas que aí você vai estar estudando um conjunto que é o pensamento filosófico como um todo. Aí a segunda dica que eu tenho pra dizer, ela tem relação com a primeira, porque ela vai pedir pra você ter paciência, porque o texto filosófico não é um texto que você vai entender de primeira. Vai exigir que você volte várias vezes no mesmo parágrafo. Eu particularmente lembro quando eu estava fazendo a seleção de mestrado em filosofia, que a gente tinha que ler 3 livros para fazer a prova, a prova que ia ter durante a seleção. E aí, eu fui dar uma olhada, em cada um dos textos que iam cair, eram 2 livros que eram mais extensos, e o outro que era um trecho de um livro do Hume. Só que esse trecho, cada parágrafo era um mundo de coisas. Não era assim, por mais que tinha, sei lá, 5 páginas,
Mas essas 5 páginas era muita coisa. Então eu ficava muito tempo num parágrafo. Inclusive meus resumos eram maiores que o próprio texto, porque para eu passar para as minhas palavras, eu tinha que ir muito além. Então assim, não olhem um texto filosófico, tem 70 páginas, eu vou ler rapidinho, vou entender rapidinho. Às vezes aquelas 70 páginas, você vai ficar mais de uma semana quebrando a cabeça para entender, mas depois você vai ter uma sensação muito boa quando você começa a entender um parágrafo e outro, e vai complementando com o outro e assim vai indo, né? E aquilo que eu falei, né? Muitas vezes você não vai entender algum tema, mas aí pesquisa, né? Hoje é mais fácil ainda, você não precisa estar com um dicionário ali físico do lado, você pesquisa no Google rapidinho o termo, a palavra, o sentido para aquele filósofo, e aquilo já ganha um significado a mais para você. Então tenha paciência com o seu processo de leitura de textos filosóficos. E a terceira dica é para você tentar perceber uma atemporalidade nos textos que você lê. Eu falei para seguir uma ordem cronológica, então nesse sentido você vai respeitar a história da filosofia. Mas ao mesmo tempo, se você perceber que temas filosóficos já foram tratados, né, que você de repente se questione hoje, já foram tratados por filósofos anteriormente, e aí você conseguir encaixar aquelas discussões que você vai ler no seu texto com coisas que você vivencia, isso vai ser muito mais significativo para você, vai te trazer um aprendizado muito maior e, obviamente, um entendimento muito maior do texto também. Então, tenta sempre que possível interpretar e explicar para si mesmo de acordo com as situações que você vivencia e como que isso pode fazer parte, assim, né, da sua vida de maneira geral. Bom, então, basicamente, as nossas 3 diquinhas que eu tinha, eu espero que elas te ajudem. Se você é da área da filosofia, já estuda filosofia, já leu textos filosóficos e tem outras dicas, coloca aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que queiram começar a estudar filosofia também. E se você já colocou alguma dessas dicas em prática, depois me fala se deu certo, se realmente ajudou para estudar os textos filosóficos. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comente, compartilhe. Um super beijo e até uma próxima!